Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, do Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o período de redemocratização do Brasil e o segundo governo de Getúlio Vargas. Para vocês que estão nos acompanhando, essa é uma aula do 9º ano dos anos finais do ensino fundamental. Hoje vamos trabalhar com a seguinte habilidade da BNCC: identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. Nosso objetivo é compreender o cenário político, econômico e sociocultural do Brasil a partir de 1946. Antes de começar a nossa aula, aproveita e já marca sua presença. É bem fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega seu caderno, lápis e borracha que nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje começa nos últimos anos do primeiro governo Vargas. Ele assumiu a presidência do país em 1930 e se manteve nela até 1945. Sendo seus últimos anos de governo foram marcados pela ditadura do Estado Novo. Entre 1937 a 1945, o Congresso Nacional foi fechado e o fim dos partidos políticos também aconteceu. Foi instalada uma ditadura personalista, isso é, baseado exclusivamente em Getúlio Vargas. O Estado Novo era baseado em 3 pilares: a satisfação, a persuasão, feita através das propagandas ao governo e censura aos opositores, e a repressão, feita através de uma polícia secreta comandada pelo governo. Na política externa, Vargas preferiu manter-se a uma distância segura das duas potências da época, os Estados Unidos da América e a Alemanha. Isso porque o Brasil fazia parte da área de influência americana, mas ao mesmo tempo o presidente compartilhava de ideias políticas com os alemães. Até que, com o decorrer da guerra, o Brasil precisou escolher um lado e entramos em campo do lado americano. Os últimos acontecimentos do governo de Vargas foram escândalos para todos os lados, até que, não vendo outra escolha, o presidente renunciou ao cargo antes de sofrer um golpe por parte das Forças Armadas. Chegava o fim à Era Vargas. Ainda em 1945, as eleições presidenciais trouxeram a união de 2 partidos que um dia apoiaram Vargas e elegeram Eurico Gaspar Dutra como novo presidente do país. O novo presidente assumiu o país com a necessidade de redemocratização, isso é, restaurar um governo democrático que havia sido substituído pela ditadura de Vargas. E o primeiro passo que Dutra tomou foi a criação de uma nova Constituição. Foi a 4ª Constituição do país como república. E ela trazia alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, estabeleceu a redemocratização e a exigência de uma democracia no país. E também o sistema político passou a ser um sistema representativo. Isso é, a população vota em candidatos para representá-lo em todas as esferas: União, estados e municípios. Instituiu também o federalismo, que é quando existe um poder central, mas ao mesmo tempo há divisão de poder entre os estados que formam essa nação. Além disso, a Constituição de 1946, que instituiu a CPI. Isso é, CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito, o nome dado ao processo de investigação comandado pelo Poder Legislativo com o objetivo de averiguar denúncias de irregularidade ao setor público. A Constituição de 1946 é considerada por muitos um documento que expressa os valores do liberalismo presentes na política brasileira. Ou seja, procurou estabelecer a liberdade individual como a liberdade de imprensa e liberdade de associação. Enquanto tudo isso acontecia no Brasil, o mundo entrava na Guerra Fria, que foi um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foram responsáveis por polarizar o mundo em 2 grandes blocos, o bloco capitalista e o bloco comunista. O Brasil se aproximou do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e passou a fazer parte de diversos tratados, como, por exemplo, o OEA, Organização dos Estados Americanos, que tem como objetivo a cooperação entre os seus membros,
a consolidação e a promoção da democracia representativa, bem como do desenvolvimento dos países membros, e a garantia da soberania, paz e justiça entre os Estados americanos. Só que não para por aí não. O Brasil também passou a compor o TIA, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que estabelece que, caso algum país membro fosse atacado, todos os outros deveriam oferecer assistência. No contexto da Guerra Fria, isso significava a segurança do país caso algum possível ataque acontecesse. Além disso, foi criado aqui no Brasil a ESC, Escola Superior de Guerra, no qual o objetivo era preparar soldados para as ações de estratégia e inteligência. E ela não acabou com a Guerra Fria não, existe até hoje. Ainda no contexto da Guerra Fria, o governo Dutra rompeu relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e colocou na ilegalidade o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Além disso, ele reduziu as taxas alfandegárias, permitindo a entrada de diversos produtos produzidos pelo bloco capitalista, como, por exemplo, a Coca-Cola e as TVs. Até parecia um bom negócio, porém, isso fez com que o governo gastasse todas as suas reservas de dinheiro adquirindo esses produtos. Mas nem tudo estava perdido, pois o governo Dutra lançou o plano que prometia ser o sucesso desse governo e o futuro do país. O Plano SALT, que significava saúde, alimentação, transporte e energia. A fim de combater a inflação dentro do seu governo, o presidente Dutra resolveu coordenar os gastos públicos, os dirigindo a esses setores prioritários. O plano, que parecia ter tudo para ser um sucesso, acabou virando motivo de piada dentro do governo e acabou gerando alta inflação na economia brasileira. O governo de Eurico Gaspar Dutra tinha tudo para ser um sucesso e sanar a ausência deixada por Vargas. Mas, como acabamos de ver, foi um grande fracasso e a inflação estava nas alturas. O poder de compra do povo brasileiro havia caído pela metade. Mas ainda existia uma esperança. O último ano de governo, 1950, também era ano de Copa do Mundo. E pense numa Copa aguardada. Isso porque a primeira edição do campeonato foi em 1930, depois 34 e 38. Só que entre 1939 e 1949, o campeonato foi suspenso por conta da Segunda Guerra Mundial. Com a chegada do ano de 1950, o mundo todo estava eufórico para a retomada do evento. Ele não poderia acontecer em local melhor. O Brasil, que ficou responsável por sediar a Copa, e até estádio construíram para a final. Sim, eu estou falando do Maracanã. Agora imagine comigo. Além de sediar a Copa, o Brasil era um dos favoritos ao título, que seria o nosso primeiro. E sim, chegamos até a final contra o Uruguai. E o jogo já estava quase ganho. Ou melhor, foi o que a gente achava. O time saiu para festejar a vitória no dia anterior ao jogo. Chegando em campo no domingo, o pior aconteceu. O Uruguai ganhou a partida de 2-1. A derrota da Copa fechava o governo Dutra da pior forma possível. Quando as eleições de 1900 chegaram, não se falava em outro nome a não ser Getúlio Vargas. O antigo presidente voltava a disputar as eleições e, além do apoio do antigo partido, contou com a população. E assim, Vargas elegeu-se presidente com 48% dos votos. Porém, o segundo mandato não seria tão fácil quanto o primeiro, pois dessa vez Vargas não poderia mais adotar uma postura de revolucionário ou ditador. Era preciso negociar com o Senado, que ele mandou fechar uma vez no passado. No cenário nacional, o debate em torno de qual postura o presidente iria adotar chamava atenção, pois uns o chamavam de entreguista, dizendo que ele iria se aliar com os Estados Unidos e entregar todo o nosso petróleo. Outros o chamavam de comunista, dizendo que se ele não estava do lado dos Estados Unidos, logo estava do lado da União Soviética. Afinal das contas, Vargas cedeu a campanha do "O petróleo é nosso" e criou a maior empresa estatal do Brasil, a Petrobras. O que ele não sabia é que essa atitude iria pôr os Estados Unidos com o pé atrás com seu governo. O país começava a entrar em uma crise, o que desestabilizou o governo de Vargas.
Na economia, uma superinflação deixada por Dutra, junto ao boicote dos Estados Unidos, afundaram ainda mais esse governo. Além disso, os militares e empresários brasileiros passaram a compor a oposição ao presidente. Tentando manter o apoio do povo, Vargas aumentou o salário mínimo em 100%, mas nada disso foi o suficiente, pois foi descoberto pela oposição o caso Última Hora, que era o nome de um jornal que recebia dinheiro público para falar bem do presidente. E a cereja do bolo foi o atentado da Rua Toneleiro. Mas calma que eu explico isso daí. O presidente possuía um grande inimigo político, Carlos Lacerda. E o chefe de segurança de Vargas tramou então um atentado contra Lacerda. Porém, o tiro saiu pela culatra, pois o político estava acompanhado de um oficial da aeronáutica que foi morto durante a troca de tiros. Com mais esse escândalo, o governo de Getúlio Vargas estava insustentável. As coisas caminhavam para um golpe no qual o presidente seria deposto. Porém, os rumores que corriam pelos corredores do palácio era que Vargas não deixaria se vencer tão fácil. Há rumores de que ele havia dito a seguinte frase: a oposição está preparando um banquete, mas quando eles se sentarem na mesa, eu tiro a toalha. E foi isso mesmo que ele fez em seu ato final. Na manhã de 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito. Ele deixou uma carta de testamento em que explicava os seus motivos. Vamos dar uma olhadinha nela, poder entender um pouco melhor? Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei minha vida. Agora vos ofereço minha morte. Nada receio. Serenemente dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas. Chegou a hora então da nossa interação de hoje. Teremos um caça-palavras inspirado em tudo que falamos hoje. Eu quero ver quem vai acertar todas as palavras. Mas ó, se você ainda não marcou sua presença na sala, não perde tempo. É bem fácil. Basta botar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela. Pro QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí, vocês conseguiram achar? Vamos dar uma olhadinha na resposta e fazer juntos? Vamos lá então, hein? Primeiro, Brasil. Bom, Brasil, aqui, cara. Dutra. Estado Novo, governo do Vargas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Estado Novo. Guerra Fria. Olha, esse daqui eu confesso que tá difícil, hein? Mas parece que tá difícil, hein? Mas tá escondidinho aqui no final. Temos também a Petrobras. Plano Saúde, aquele plano que tinha tudo pra dar certo, mas não foi dessa vez. Redemocratização, escondidinho aqui do meu lado. Tiago, que pra poder facilitar. Aqui do lado do OEA. Aqui do lado do OEA. E por último, presidente Vargas. E aí, vocês conseguiram achar todas as palavras? Vocês conseguiram achar todas as palavras?
Depois conta pra gente como vimos que foi, bastante coisa hoje, né? Que tal darmos uma relembrada? Vimos bastante coisa hoje, né? Que tal darmos uma relembrada? Através da ditadura do Estado Novo. Fim da era Vargas, E que, a partir disso, o país precisava se redemocratizar. E assim foi feito durante o governo Dutra. Elaborou a quarta Constituição Republicana do país. Elaborou a quarta Constituição Republicana dos Estados Unidos. Vimos também que Dutra da Guerra Fria trazendo para o Brasil diversos produtos estrangeiros. E que devido à inflação sofrida no país, entrou em ação o Plano SALT, que tinha como objetivo promover desenvolvimento nas principais áreas, saúde, alimentação, transporte e energia. Porém, apesar dos esforços, o governo foi marcado pela inflação e fracasso, sendo a cereja do bolo a derrota na Copa do Mundo de 1950. Mas ainda havia espaço para esperança. Vimos como foi a chegada de Vargas à presidência pela segunda vez, e como o governo passou por fortes turbulências, levando o presidente a fazer o último ato como forma de limpar o seu nome e entrar para a história do país. Agora é com vocês. Para a história do país. Na aula de hoje, vimos que Getúlio Vargas deixou uma carta testamento. Na aula de hoje, vimos que Getúlio Vargas deixou uma carta e analisem ela. E depois pedir que vocês leiam qual parte e analisem ela. Depois vocês acessarem a carta completa, vocês vão escanear esse QR Code aqui da tela. Vocês vão escanear esse QR Code aqui da tela. O que vocês acharam? É só apontar a câmera do celular para esse QR Code aqui. Vocês vão direto pro nosso WhatsApp. Para esse QR Code aqui. Vocês preferirem, direto pro nosso WhatsApp. É 27, vocês preferirem, 9966 é 27 9966 Nossa, a gente viu bastante coisa hoje, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais os acontecimentos da nossa república. Não se esqueçam de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Não se esqueçam de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima aula aqui no Dever em Casa da TV. Até lá! Nos vemos na próxima aula aqui no Dever em Casa da TV.